Pare por um momento e apenas observe. Quantas situações já foram prejudicadas pelo excesso de palavras? Quantos conflitos desnecessários surgiram por reações impulsivas, antes mesmo de compreender o contexto? A verdade é clara. Palavras ditas sem reflexão podem fechar portas, criar desgastes e afastar qualquer um da verdadeira sabedoria. Os estoicos sabiam disso. Eles viam o silêncio não como fraqueza, mas como estratégia. Se você quer aprender como usar o silêncio para ser mais respeitado, tomar melhores decisões e ter mais controle sobre sua vida, este vídeo é para você. Mas atenção, essas lições só funcionam se você assistir até o final e, mais importante, colocá-las em prática. No final do vídeo, você entenderá por que os maiores líderes da história falavam menos e ouviam mais. Aproveite agora para se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar recebendo conteúdos sobre estoicismo e como aplicá-lo na sua vida. Isso me ajuda a trazer mais vídeos para você e garante que você não perca nenhuma lição valiosa. Agora vamos para a primeira lição. Lição 1. O silêncio revela o que as palavras escondem. Nunca interrompa seu inimigo enquanto ele estiver cometendo um erro. Essa frase, atribuída a Napoleão Bonaparte, carrega um princípio estoico poderoso. Quem sabe esperar, vence. Os estoicos compreendiam que o silêncio não é passividade, mas sim uma estratégia. Enquanto a maioria das pessoas preenche qualquer espaço vazio com palavras, aqueles que dominam o silêncio observam, analisam e tomam decisões com mais clareza. Agora pare e pense. Quantas vezes alguém se entregou sem perceber apenas porque falou demais? Isso acontece o tempo todo. Em uma negociação, um vendedor ansioso pode revelar suas margens de lucro sem necessidade, dando ao cliente vantagem na barganha. Em um debate, quem fala demais pode acabar se contradizendo e enfraquecendo o próprio argumento. Até no dia a dia, pessoas que compartilham tudo sobre suas vidas se tornam previsíveis e vulneráveis. O silêncio impõe respeito e cria um efeito psicológico poderoso. As pessoas se sentem desconfortáveis com o vazio e, na tentativa de preenchê-lo, acabam revelando mais do que deveriam. Agora aplique isso na sua vida. Na próxima vez que estiver em uma conversa importante, fale menos, espere e observe. Você vai perceber que as pessoas entregam mais do que imaginam quando se sentem pressionadas pelo silêncio. E o melhor, você terá a vantagem de saber mais e falar apenas o necessário, sem se expor desnecessariamente. Porque, no final das contas, quem domina o silêncio, domina a situação. Lição 2. Quem fala menos, erra menos. Quantas vezes uma palavra dita no impulso trouxe arrependimento? Sêneca dizia: muitas vezes me arrependi de ter falado, mas nunca de ter ficado em silêncio. Os estoicos entendiam que palavras têm peso. Um erro verbal pode arruinar reputações, fechar portas e gerar conflitos desnecessários. E o pior, uma vez ditas, as palavras não podem ser retiradas. Agora, pense nos grandes líderes e negociadores. Você já percebeu que eles falam menos, mas quando falam, suas palavras carregam autoridade. Isso não é coincidência. Eles dominam a arte do silêncio estratégico. Imagine uma reunião de trabalho onde alguém, ansioso para impressionar, interrompe constantemente os colegas. Ele pode parecer participativo, mas sua impulsividade o faz perder credibilidade. Enquanto isso, outro profissional ouve atentamente, reflete e só se pronuncia quando realmente tem algo relevante a dizer. Quando ele fala, todos prestam atenção. O mesmo vale em uma discussão familiar. Uma resposta dita no calor da emoção pode transformar uma discordância comum em uma briga desgastante. Mas se no momento de raiva a escolha for o silêncio e a reflexão, a tensão se dissipa e abre espaço para um diálogo mais racional. Antes de responder a uma crítica ou entrar em um debate, faça um teste. Respire fundo e espere 3 segundos. Esse simples intervalo pode ser a diferença entre um arrependimento e uma decisão inteligente. Porque no fim das contas, quem fala menos, erra menos. Terceira lição. O silêncio é um escudo contra manipulação. Pessoas que falam demais são previsíveis. Elas deixam escapar informações valiosas, demonstram emoções sem perceber e se tornam fáceis de manipular. Agora pense nos negociadores de sucesso. Eles não se precipitam, não tentam se justificar o tempo todo. Eles esperam, observam e analisam antes de agir. Imagine que você está comprando um carro e o vendedor joga um preço alto.
Se você for ansioso e justificar por que quer um desconto, estará entregando poder. Mas, se apenas olhar nos olhos dele e esperar, a dinâmica muda. O silêncio força a outra pessoa a continuar falando. E muitas vezes, ela mesma reduz o preço, sem que você precise pedir. O mesmo acontece em entrevistas de emprego, reuniões e até em discussões pessoais. Se alguém tentar te pressionar a tomar uma decisão rápida, não responda imediatamente. Dê uma pausa, respire fundo, mantenha contato visual e diga calmamente: preciso pensar sobre isso. Essa simples frase desmonta manipuladores. Pessoas que tentam te pressionar contam com a sua reação impulsiva. Quando você quebra esse padrão e não responde de imediato, o controle da situação muda completamente. Os estoicos sabiam que o silêncio impede que os outros tenham acesso às suas fraquezas e te dá tempo para pensar e agir com estratégia. Quem fala menos e observa mais, sempre está no controle. Lição 4. O silêncio fortalece sua mente. Vivemos em um mundo barulhento. Notificações constantes, redes sociais, opiniões de todos os lados. O silêncio não é um luxo, mas uma necessidade. Marco Aurélio dizia: dê a si mesmo um tempo para aprender a viver em silêncio. Agora veja como isso aparece no seu dia a dia. Você já pegou o celular automaticamente assim que acordou sem nem perceber? Já colocou música ou ligou a TV apenas para preencher um vazio, mesmo sem prestar atenção? Já rolou o feed das redes sociais só para evitar ficar sozinho com seus pensamentos? Isso acontece porque nossa mente se acostumou ao barulho. Mas aqui está o problema. Se você não consegue ficar em silêncio, nunca escuta seus próprios pensamentos. Experimente separar 10 minutos do seu dia para ficar completamente em silêncio. Sem celular, sem TV, sem conversas. Apenas se conecte aos seus pensamentos. Nos primeiros dias, pode parecer desconfortável. Mas, se continuar praticando, vai perceber que o que antes parecia urgente agora é irrelevante. Sua mente finalmente terá espaço para processar as coisas. O silêncio te fortalece porque devolve o controle sobre sua mente. Lição 5. O silêncio aumenta sua autoridade. Pessoas que falam menos são vistas como mais confiáveis e respeitadas. Já reparou que os estrategistas mais brilhantes e as pessoas mais influentes escolhem bem as palavras? Eles não falam o tempo todo, mas quando falam, são ouvidos. Marco Aurélio dizia: fale apenas quando tiver algo melhor que o silêncio a dizer. E essa frase carrega um princípio poderoso. Quem domina o silêncio, domina a atenção. No ambiente profissional, aqueles que sentem necessidade de opinar sobre tudo e interromper constantemente os outros, acabam passando a impressão de insegurança e ansiedade. Já os que falam apenas no momento certo, de forma objetiva e precisa, são vistos como confiáveis e respeitáveis. Em uma negociação, por exemplo, quem escuta com atenção, processa as informações e só se manifesta quando tem algo relevante a dizer, tem mais chances de influenciar o resultado. Da mesma forma, em um ambiente social, aqueles que não falam o tempo todo, mas sabem se expressar com clareza e firmeza, naturalmente se tornam figuras de referência. Se você já viu alguém que quase não fala, mas quando abre a boca todos prestam atenção, entenda que isso não é coincidência, isso é estratégia. Em um grupo de amigos ou até nas redes sociais, quem opina sobre tudo, responde impulsivamente e sente necessidade de ser ouvido, o tempo todo acaba se tornando previsível e, muitas vezes, ignorado. Já quem fala menos e de forma mais precisa, gera curiosidade, respeito e, principalmente, impacto. O silêncio cria um efeito psicológico poderoso. Faz com que as pessoas queiram ouvir o que você tem a dizer. Então, faça um teste. Na próxima conversa importante, seja no trabalho, com amigos ou até em casa, reduza a frequência com que fala. Evite responder automaticamente. Espere um pouco mais antes de se manifestar. Nas redes sociais, antes de comentar ou postar algo, pergunte-se: isso realmente acrescenta algo? Ou estou apenas falando por impulso? Com o tempo, você vai perceber algo interessante. Quando você reduz a quantidade de palavras, a qualidade delas aumenta. E quanto mais raras são suas falas, mais impacto elas têm. Lição 6. O silêncio te protege de decisões impulsivas. A maioria dos arrependimentos vem de decisões tomadas no calor do momento. Seja no trabalho, nos relacionamentos ou até nas finanças, a impulsividade pode custar caro.
Quantas vezes você já disse algo sem pensar e se arrependeu logo depois? Quantas escolhas precipitadas acabaram trazendo consequências que poderiam ter sido evitadas com um pouco mais de reflexão? Os estoicos ensinavam que a pressa é inimiga da razão. Para eles, o verdadeiro controle não está em reagir rapidamente, mas sim em pausar, avaliar e agir com consciência. Epicteto dizia: se alguém te ofende, lembre-se, a culpa não é dele, mas sua, porque você se deixou afetar. Ou seja, não são os acontecimentos que te afetam, mas a forma como você reage a eles. E essa reação, muitas vezes, pode ser melhor se vier acompanhada de um breve silêncio. Agora pense em situações do dia a dia. Você já recebeu uma mensagem irritante e, no calor do momento, respondeu impulsivamente apenas para se arrepender depois que a raiva passou? Já comprou algo por impulso e mais tarde percebeu que não precisava daquilo? Ou tomou uma decisão apressada, sem avaliar todas as opções, e acabou enfrentando consequências indesejáveis? Isso acontece porque, sob forte emoção, nossa mente dificilmente escolhe o caminho mais racional. Para evitar cair nessa armadilha, desenvolva um hábito simples. Antes de reagir a qualquer situação que desperte raiva, ansiedade ou pressa, faça uma pausa, respire e diga a si mesmo: eu vou pensar antes de agir. Se estiver diante de uma escolha importante, adote o princípio do atraso estratégico. Se alguém te pressiona para dar uma resposta imediata, diga: preciso refletir sobre isso. Esse simples ato de adiar a decisão por alguns minutos, horas ou até dias pode evitar grandes erros e te ajudar a tomar decisões mais sábias. No mundo dos negócios, os melhores negociadores usam essa estratégia para evitar cair em armadilhas. Em relacionamentos, o silêncio pode evitar discussões desnecessárias. Nas finanças, esperar antes de fazer uma compra impulsiva pode salvar seu orçamento. Pequenos atrasos evitam grandes arrependimentos. Pratique isso no seu dia a dia. Toda vez que sentir vontade de reagir imediatamente, pare por um momento. Você vai perceber que muitas vezes, o que parecia urgente se dissolve com o tempo. O que parecia uma grande provocação perde a força. O que parecia uma decisão certa pode ser reconsiderado. O silêncio é um escudo poderoso contra erros irreversíveis. Os estoicos sabiam que o verdadeiro poder não está em falar mais, mas em falar melhor. O silêncio protege de erros, aumenta o respeito, dá vantagem sobre os impulsivos, fortalece a mente, amplia sua autoridade e melhora suas decisões. Agora me diga, estas lições fizeram sentido para você? Comente aqui embaixo e, se não souber o que dizer, escreva apenas gratidão. Assim, eu saberei que você assistiu até o final. Se quer continuar aprendendo sobre estoicismo e aplicando essas ideias na sua vida, inscreva-se no canal e ative as notificações. Isso me ajuda a trazer mais conteúdos valiosos para você. Agora, escolha um dos vídeos que está aparecendo na tela e continue sua jornada estoica. Nos vemos no próximo vídeo.